Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal chamado Universal. Meu nome é Silvia. Para quem não me conhece, eu estarei aqui para realizar mais uma leiturinha geral para vocês, certo? Vamos lá. Aquário, elemento ar, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Vamos ver o que a espiritualidade traz aqui para vocês. Quais as energias para os aquarianos esta semana? Quais as energias predominantes para esta semana? Gratidão. Lembrando que as leituras são coletivas, não vão ressoar com todos. Se for o seu caso, solte para o universo, absorva apenas aquilo que fizer sentido para vocês, ok? Vamos lá. Aquário. Quais as energias? Eita! O diabo. Uau! Uau! Já vou até tirar com isso aqui primeiro, antes de falar. Signo de Capricórnio, Escorpião, tá? Muito forte. Essa semana vocês vão estar finalizando algo na vida de vocês, finalizando em definitivo, tá? O que mais para Aquário? Energias para Aquário essa semana. Aquário, o que eu tô vendo aqui? Eu vejo vocês encerrando algo. É como se fosse assim. Eu não estava conseguindo desenvolver o meu maior potencial dentro de uma empresa, dentro de uma firma, tá? Eu não estava tendo reconhecimento. Aqui tem uma energia meio pesada para vocês. Eu vejo que essa semana vocês vão estar refletindo muito a respeito de algo, uma situação, pessoas, ambiente de trabalho, negócio, seja lá o que for aqui, tá? Entenderam, né? Pode ser ambiente, pode ser pessoa, uma pessoa próxima de você, pessoas próximas de você, o ambiente de trabalho. Pode ser algum pensamento seu também, alguma atitude, algum comportamento seu que estava comprometendo, de alguma forma, esse trabalho, essa sociedade, essa parceria, esse convívio com essas pessoas, tá? Então não necessariamente tem a ver com outras pessoas, outras situações, de repente tem a ver com você. Por isso que eu tô falando, tem uma energia de aquarianos que essa semana, eu vejo que vocês vão estar refletindo muito a respeito de algo. Então, se tiver a ver com vocês, né, é até mais fácil, né, porque quando tem a ver com a gente tem poder, né, nós temos poder sobre nós mesmos, né, a gente tem o poder de mudar, né, o que precisar ser mudado, enfim, né, buscar ajuda se for necessário até, né, terapêutica e tal, mas a gente não tem esse poder, né, de mudar a cabeça, a mentalidade, as atitudes de outras pessoas, entende? Então, se tiver a ver com vocês, é até mais fácil. Enfim, se for com vocês, eu vejo vocês refletindo a respeito de algum tipo de comportamento, de algum vício, né, que vocês possam estar tendo, que está prejudicando, comprometendo o seu desempenho dentro do ambiente de trabalho, ou nos seus negócios, se a gente vai falando de alguém que tem aí negócio próprio, né? Tá? Então, pode ser algum tipo de vício, enfim. Ter uma energia de, por exemplo, alguém muito displicente, uma pessoa muito irresponsável, de repente dias de semana, né? Dias de trabalho, né? Eu fico indo pra balada, eu fico enchendo a cara, né? Depois eu chego atrasado, o meu trabalho não rende, sabe assim? Não durmo direito, aí eu fico irritado, desconto nas pessoas. Para alguns tem essa energia, vícios. Tá? Vício em bebida, drogas, baladas, games, né? Eu volto para casa, eu fico lá no game até de madrugada, quando eu percebo, né? 2 horas depois eu teria que estar saindo para o serviço de novo. Então, quer dizer, não dormi nada, sabe? Então, assim, vícios em redes sociais pode ser também, tá? Vício em farra, né? Se não for questão de vício, a gente pode estar falando de atitudes, sabe? Eu sou capaz de tudo para subir dentro dessa empresa, por exemplo. Faço as coisas por debaixo dos panos,
Entende? Não cumpro algumas regras, omito algumas coisas. Eu sou capaz de qualquer coisa para subir de nível aqui, para ter o meu dinheiro, para ter status, para ter poder, né? Então, se tiver a ver com vocês, eu vejo vocês refletindo a respeito disso. O que eu tô fazendo com a minha vida? Vocês botando a mão na cabeça, o que eu tô fazendo com a minha vida, tá? Se vocês forem chefes, forem líderes, né? Ou nem isso, não necessariamente, de repente até entre colegas, aí você querendo dar uma de superior, você querer ser muito mandão, você é muito manipulador, né? Muito estressado, muito explosivo. Pode ser também. Tá? Tudo tem que ser do meu jeito, eu quero estar no controle, eu não entendo ninguém, não tenho empatia, não tenho paciência, sabe? Eu vejo vocês refletindo muito a respeito disso. E é como se vocês chegassem à conclusão que eu não preciso ser assim, que na verdade eu consigo ser uma pessoa melhor. A minha essência é de uma pessoa boa, mas por alguma razão eu estava me desviando, me deixando levar por essa energia aqui, tá? E isso se tiver a ver com vocês. Mas é o que eu falei, pode ter a ver com uma pessoa em específico, ou pessoas, ou um ambiente também, tá? Então, se for um ambiente, se forem pessoas, eu estou trabalhando num lugar, eu estou no lugar, eu estou fazendo algo aí que eu não estou tendo reconhecimento, né? Eu tenho que lidar com pessoas manipuladoras, traiçoeiras, pessoas invejosas, pessoas que puxam meu tapete, que estão armando para mim, estão desejando o meu mal, sabe? Fazem de tudo para me ferrar. Tem isso também. Então eu sentindo a necessidade de me livrar disso. Entende? É como se as minhas energias estivessem se esgotando. Eu sinto a necessidade de ir na direção de algo mais significativo para mim. Algo que eu me sinta bem. Algo que recarregue as minhas energias. Né? E é exatamente o contrário que está acontecendo aqui. Tem energias me sugando. Eu fico acabada no final do dia, né? Porque eu tenho que lidar com certas pessoas, eu tenho que suportar um chefe manipulador, tóxico, que abusa, né? Abusa da minha boa vontade, né? Tem chefes que são manipuladores, tóxicos, né? Que tem tendência narcisista também. Narcisismo não se resume apenas a relacionamentos pessoais, mas a gente pode estar falando dentro do ambiente de trabalho, inclusive, né? Que se aproveita do cargo que tem, da condição que tem, sabe, coisa assim? Tá? Então eu vejo vocês finalizando aqui, eu vejo vocês refletindo a respeito disso tudo e vocês finalmente tomando a decisão de botar um ponto final nisso daí, tá? Se a gente vai falando de relacionamentos, né? Relacionamento é a mesma coisa, tá? Então, ou tem a ver com você, eu percebendo que eu tenho que finalizar algo em mim, porque senão eu vou afastar todo mundo, né? Eu estou em busca de uma pessoa que me traga paz, que me traga harmonia e tudo mais, mas eu não faço força nenhuma para eliminar essa toxicidade, né? Da minha parte, por exemplo. Eu sou uma pessoa extremamente controladora, manipuladora, sem paciência, possessiva, ciumenta, tenho vícios, né? Não abro mão de contatinhos, fico de conversinha paralela, minto, engano, traio. Como que eu vou conseguir atrair uma pessoa de bem, uma pessoa família, uma pessoa que me respeite e tudo mais, se eu não sou capaz de ser nem metade do que eu espero do outro? Então, de repente, eu estava exigindo demais, eu estava sendo um tanto manipulador, egoísta, ego, né? Então, vocês refletindo a respeito disso e vocês entendendo que se eu não mudar isso vai ser complicado. Tá? Por quê? Porque para alguns casos, a gente está falando de relacionamento amoroso, pode ser que vocês já estejam conhecendo alguém que vocês vão identificar como sendo uma pessoa que tem uma conexão de almas, sabe? Como se vocês tivessem muita coisa a ver, vocês são muito parecidos, é como se você olhasse para essa pessoa, você se sentisse muito confortável ao lado dessa pessoa. É aquela pessoa que me dá os melhores conselhos, é aquela pessoa que, sabe, me acalma, me tranquiliza. Então, quer dizer, eu vou refletir a respeito disso, eu vou entender que se eu quiser me conectar com uma pessoa assim, eu tenho que ser uma pessoa capaz de me doar a essa pessoa assim como ela se doaria para mim, certo? Nada mais justo,
Não é verdade? Então, existe a necessidade de eu encerrar isso aqui. Não importa como. Não importa como, sozinho, com a ajuda do pai e da mãe, com a ajuda de amigos, com a ajuda de terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Não interessa como. Como você vai fazer isso, não interessa. A questão é, alguém resolve finalizar isso daqui. Então pode ser alguém que de repente sabia que era desse jeito, mas é como se acomodasse, sabe? Eu nasci assim, né? Fazer o quê, né? Então, pois é. Só que aí o tempo vai passando, as oportunidades vão surgindo, né? E você vai perdendo as pessoas, né? Amizades, inclusive, família, né? Por causa desse meu comportamento, por causa dessa minha insistência nisso daqui. De repente eu estava agindo de uma forma muito superficial, né? Não me comprometia muito com os relacionamentos. Entende? Não, mas Silvia, eu pedi em namoro, né? Eu coloquei um anel de noivado no dedo da pessoa, que não sei. Eu sempre falo, gente, pedir em namoro, pedir em casamento, colocar um anel no dedo, não significa, não garante comprometimento, isso não garante maturidade, sabe? Então é alguém que vai estar refletindo a respeito disso. Eu pedi a pessoa em namoro, eu me comprometi com alguém, eu coloquei uma aliança ali, mas eu fico de conversinha com outras pessoas, eu fico fazendo graça com outras pessoas, né? Entende? Não abro mão de jeito nenhum das minhas redes sociais. Sou apegado ainda ao passado, ainda fico querendo saber do meu ex, da minha ex, enfim. Como que um relacionamento vai dar certo desse jeito, né? Então, se for relacionamento amoroso, eu vejo que vocês estão conhecendo alguém que vai ser muito parecido com você, assim, tipo, não nesse sentido, né? Mas eu tô falando assim, tem muita coisa em comum, muita coisa bate, você sente que essa pessoa é como se fosse o seu porto seguro. Só que eu percebo que para eu realmente me conectar a essa pessoa, eu vou precisar finalizar algo na minha vida que tem a ver com uma energia muito tóxica, muito pesada. Para alguns casos aqui, a gente pode até estar falando de obsessores espirituais. E os obsessores espirituais são atraídos por essa energia. Mas é uma energia que você está insistindo em se manter. Não é culpa de ninguém aqui. Né? Então, assim, defeitos todos nós temos, dificuldades todo mundo tem, limitações todo mundo tem, né? Só que a gente tem que ter a maturidade o suficiente para entender que muitas vezes a gente não consegue corrigir isso aí sozinho, a gente precisa de ajuda. Para alguns casos a gente precisa de ajuda profissional. Né? Não é vergonha você dizer que você está buscando um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra. Isso não é só coisa para louco, né? Entende? Mas assim, se a gente tem maturidade emocional, se a gente realmente tem empatia pelas pessoas, a gente precisa fazer de tudo para ser uma pessoa legal, ser uma pessoa bacana, harmonizar, sabe? Nosso mental, nosso emocional, para a gente não afetar outra pessoa de uma forma muito tóxica, muito negativa. Não é? Então eu vejo que vocês vão estar chegando a essa conclusão essa semana. Se não estiver invertido, tá? Lembrando que toda vez que eu falo de relacionamento pode estar invertido, pode ser alguém em relação a vocês pensando dessa maneira. Pode ser também, tá? Se for reconciliação, eu vejo que esse término trouxe uma grande transformação para vocês. Eu vejo que vocês são muito apaixonados ainda por essa pessoa, tá? Tem muita química, tem muita atração física por essa pessoa. E é uma pessoa que você vê como alguém, uma conexão realmente de almas, tá? Temos propósitos, princípios muito parecidos, tá? E é uma pessoa que é o que eu falei, que te acalma, que te traz paz, que te traz os melhores conselhos. É onde eu consigo recarregar minhas energias, entende? Eu me sinto muito bem ao lado dessa pessoa. É uma pessoa que me traz muita paz aqui, tá? Então pode ser isso. Outra coisa, se a gente vai falando de vocês querendo se afastar de algo negativo, eu tinha falado só negócio de trabalho, né? Em relação a trabalho, né? De eu me afastar de um ambiente tóxico, né? De ir atrás de algo mais significativo para mim e tudo mais, né? Se a gente vai falando de relacionamentos também, que pode incluir amizade, família, né? O amor também, pode ser um ex, uma ex, né? Aqui tem energia de alguém que você tinha uma identidade muito grande com essa pessoa. Você achou que essa pessoa era minha alma gêmea. Só que você vai começar a perceber, você vai começar a usar a racionalidade, pensar, colocar tudo na balança e você vai começar a observar
que essa pessoa tem uma tendência à manipulação, tem tendência à traição, mentiras, toxicidade, manipulação, tá? Possessividade, ciúmes, que não é uma pessoa confiável, que não é uma pessoa disposta a se comprometer de fato com você. Entende? Então, se for uma pessoa que vocês ainda estão ligados a ela, né? Que vocês acreditavam que essa pessoa, nossa, é minha alma gêmea e tudo mais. Pode ser que, então, tem essas duas situações. Vocês querendo a reconciliação com alguém, vocês muito apaixonados por essa pessoa, tá? E vocês tendo uma grande transformação a partir do momento que você se afasta, você tendo essa consciência, né, do que você precisava mudar, para você ter essa pessoa na sua vida, porque é uma pessoa que te agregava muito, mas pode ser o contrário também. Eu querendo me afastar de um relacionamento tóxico que não me deixa em paz, por exemplo. Ou eu estou muito apegado a essa pessoa, fico correndo atrás, fico querendo saber da vida dessa pessoa, fico tendo esperança de voltar com essa pessoa, ou essa pessoa que não desgruda de você. Só que aqui você vai entender que é uma pessoa que te faz mal, que vai travar a sua vida aqui, seus caminhos. É uma pessoa que você achou que era só uma gêmea. Agora encontrei minha alma gêmea. Não, não é. Não é. Eu vejo vocês finalizando isso também. E indo atrás em busca de algo mais significativo para vocês. Ok? Quanta informação, hein? O que mais, Aquário? Signo de Aquário. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. O que mais para Aquário? Aqui vocês finalizam algo de vez, tá? Algo relacionado a vocês, a outra pessoa, outras pessoas, grupo de pessoas, né? Pode ser um familiar tóxico, tá? Uma pessoa que você se dá muito bem, né? Pode ser uma amizade, você vai descobrir inveja, manipulação, tá? Para conseguir coisas de vocês, pessoas interesseiras, tem essa energia sim, ok? O que mais para Aquário? Sete de ouros, Pagem de ouros, Rei de ouros, Áries, Leão, Sagitário. Hierofante. Dez de copas. Olha, Aquário, tem uma oportunidade nova chegando para vocês, tá? Se a gente vai falando de trabalho, tem uma oportunidade nova chegando para você, algo muito estável, algo muito seguro, muito confiável, tá? Eu vejo vocês adquirindo a independência de vocês, eu vejo vocês muito animados, eu vejo vocês empolgados, eu vejo que é algo que vai exigir de vocês muita criatividade, né? Muita atitude, mas isso não vai faltar para vocês. Não vai faltar para vocês, tá? Eu vejo que é algo que vai ser construído aos poucos, entende? Então, se de repente, por exemplo, supondo que essa energia era de vocês, eu estou finalizando uma energia que eu estava mantendo, eu estava cultivando isso, né? Lembra que eu dei o exemplo, né? Se tiver a ver com vocês, eu sou capaz de tudo para subir de nível, por exemplo. Né? Porque eu não tinha paciência de esperar, de passar pelos processos necessários para chegar onde eu gostaria, por exemplo. Então eu atropelo, eu tento encurtar esse caminho, né? E para isso eu tenho que passar por cima de certas pessoas, tenho que fazer as coisas por debaixo dos panos, enfim, tá? Se for esse o caso aqui. Surge uma nova oportunidade para você, de repente, dentro da mesma empresa, mas mudando de setor, tá? Ou você mudando de empresa de fato, ou você deixando a carteira assinada para desenvolver um negócio próprio. Para cada caso vai ser um caso aí. Mas é uma oportunidade que vai te trazer uma estabilidade muito grande, porém não vai ser de imediato. É algo que você vai ter que ter paciência para construir isso daí. Só que aqui eu vejo que vocês aprenderam uma grande lição, se for o caso, tá? De aquarianos que de repente estavam
tendo que finalizar algum tipo de comportamento, uma energia excessiva de ambição, entende? De status, de busca pelo poder, aparência, não sei o quê. Eu vejo vocês baixando a bola, vocês tentando resolver isso daí, tá? Porque se eu quero realmente ter uma vida mais tranquila, mais, entende? Eu percebo que eu sou capaz disso. Eu sou capaz de ser uma pessoa honesta, eu sou capaz de ser uma pessoa correta nas coisas, né? Então, o que tá o grande desafio aqui, ó? Tem a carta do Hierofante. A carta do Hierofante, ele fala do quê? Ele fala de uma pessoa tradicional, de uma pessoa que segue regras. Então aqui a gente pode estar falando realmente de aquarianos que não estavam querendo seguir regras, não estavam cumprindo muitas coisas, né? Estava agindo de uma forma muito displicente, muito controladora, manipuladora, né? Muito ambiciosa, enfim. Para aqueles que trabalharem essa energia aqui, tá? Tem uma proposta chegando, mas que vai exigir muita paciência da sua parte, para você alcançar o que você quer, mas você vai alcançar. 10 de copas. Satisfação total emocional aqui. Tá? Então pode ser algo que, nossa, vai ser um trabalho que de repente você vai se identificar tanto que você não vai nem encarar como um trabalho, por exemplo. Entende? Tá? Se não tiver a ver... Bom, isso tendo a ver com vocês ou tendo ou não, né? Eu vejo uma nova proposta chegando para vocês, tá? E eu vejo vocês indo na direção com muito, muito entusiasmo aqui, tá? Aqui, de repente, se for um negócio novo, ou vocês abrindo um negócio, desenvolvendo um negócio próprio, ou vocês mudando de empresa, seja lá o que for, aqui vai exigir muito comprometimento, paciência realmente de vocês respeitarem as etapas. Para alguns casos, vocês vão precisar fazer alguns cursos profissionalizantes, né? Por isso que fala da paciência, algo que vai ser construído aos poucos, tijolinho por tijolinho aqui. Então, isso que está no desafio de vocês, tá? Vocês terem paciência de lidar com isso daí, mas é como tem que ser, né? É como tem que ser, né? Toda vez que a gente atropela as coisas não acontecem, né? Se a gente estiver falando de relacionamento, então, tem uma proposta aqui para vocês, tem um novo início, tá? É como se fosse a hora da colheita. Eu tive paciência para esperar por uma pessoa assim, assim, assado, né? Ou eu tive paciência para me curar. Entende? Ou eu vou ter paciência para resolver essas questões aqui, porque para alguns casos isso já aconteceu, para outros casos está acontecendo ainda, né? Então, eu estou disposta a fazer o que for necessário depois de uma grande reflexão, a corrigir o que eu tenho que corrigir. Por quê? Porque eu vou encontrar, eu vou conhecer uma pessoa bacana, lembra que eu falei? E aqui está mostrando, é uma pessoa que não vem para brincar, não é uma pessoa que você vai encarar como alguém para se divertir, para passar tempo, entende? Então vai exigir um pouco de paciência da sua parte para você corrigir essas questões para depois você se conectar a essa pessoa. Eu vejo que vai ter muita atração física, eu vejo que vai ter muita química entre vocês, muito desejo, eu vejo vocês muito animados para ir na direção dessa pessoa, tá? Então, no caso de relacionamento, o que eu preciso trabalhar para alguns casos aqui? Trabalhar essa falta de comprometimento, né? Porque o Hierofante, ele fala de comprometimento, só que está no desafio aqui. Então, o que eu vou ter que trabalhar? E saiu com a carta do diabo, então pode estar falando a respeito disso, né? De aquarianos que de repente não estavam buscando, ou até queria uma pessoa bacana, estável para ficar, mas eu mesmo não estava me comprometendo à altura. Fazendo a minha parte, entende? Ó, potencial de 10 de copas. É essa pessoa que surge para vocês, tá? Que pode ser uma reconciliação, inclusive, também, né? Mas eu tô sentindo mais uma pessoa nova, tá? Eu vejo que essa pessoa aqui tem potencial de 10 de copas. Ela tem o potencial de viver o 10 de copas ao seu lado. Mas o 10 de copas, como eu sempre digo em todas as minhas leituras aqui, ele pode indicar um potencial. Porém, se ambas as partes não fizerem a sua parte de igual para igual, não vai rolar o 10 de copas. Então eu vejo que vocês vão ter essa consciência. Vai precisar ter mais comprometimento. Entende? Agir de uma forma mais correta, mais justa, né? Porque o Hierofante, ela traz essa energia, entende? De uma pessoa muito tradicional, uma pessoa que respeita, uma pessoa família, uma pessoa conectada à espiritualidade, entende? Então vai exigir esse lado aqui, entende?
são energias totalmente opostas, né? Por isso que tem essa energia de reflexão, vocês tendo que realmente tomar uma decisão e finalizar algo. Para a grande maioria, vocês finalizam, tá? Para ir de encontro a algo que faça mais sentido para vocês, algo que traga mais paz, mais harmonia, tá? Mais uma vez, se for reconciliação, se for relacionamento, pode estar invertido. Pode ser alguém vindo na sua direção, fazendo uma proposta de mais comprometimento, alguém que vocês ficaram afastados já faz um tempo, tá? Vamos ver aqui. Se for reconciliação, o que essa pessoa gostaria de dizer para vocês, supondo que seja o lado de lá em relação a vocês, tá? Alguém que agiu de uma forma muito tóxica, muito possessiva. Pode ser que vocês estão um tempo afastados, essa pessoa precisou refletir, pensar a respeito do comportamento que teve, tá? Aqui, se for reconciliação amorosa, aqui teve finalização mesmo, tá? Não é vamos dar um tempo, aqui finalizou mesmo. Mas alguém que vê você como sendo porto seguro dele, dela, tá? Refletiu aqui, amadureceu, né? E querendo vir na sua direção, tá? O que essa pessoa diria pra você? Eu quero te contar a verdade, tem uma revelação, essa pessoa vai querer te contar alguma verdade a respeito dela, ou admitindo um erro, de repente essa pessoa não quis admitir um erro, uma pisada na bola aí que teve com você, sabe? Porque tem uma energia de orgulho, né? Tá? Ou pode ser essa pessoa querendo revelar que ainda tem sentimentos por você. Tem alguma coisa que ela quer te contar aqui, eu quero te contar a verdade. O que mais? Ó, eu vejo alguém meio adoentado aqui, pensando em vocês, tá? Ó, alguém que enxerga vocês como uma pessoa que, nossa senhora, uma pessoa de respeito aqui. Então alguém sabe que pisou na bola mesmo feio com vocês, tá? Aquário. Eu vejo essa pessoa meio doente, pensando em vocês. Essa pessoa não tá bem, não. Ela não tá nada bem, não, tá? Então, ou é uma pessoa que estava sendo dominada por essa energia negativa, tóxica, é o que eu falei, pode até envolver obsessores, né, espirituais, pode ser uma pessoa que só estava vendo você como diversão, né, ou por interesse, porque aqui tem uma energia de interesse, status, poder, né, alguém que só estava com você porque você tinha uma condição financeira bacana, ou porque você era uma pessoa muito bonita, né, então fazia bem pro ego dele e dela estar com você. Enfim, mas ela mesmo não se comprometia muito com você, uma pessoa que tinha tendência a mentir, enganar, enrolar, manipular, tá? Uma pessoa extremamente ciumenta, possessiva, ok? É isso. Ou vocês em relação a alguém, tá? Então, Áries, Leão, Sagitário, Touro, Capricórnio e Escorpião são os mais fortes, certo? Bom, é isso que eu tenho para vocês. Aquário, espero ter ajudado de alguma forma, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, deixem nos comentários se essa leitura fez algum sentido para vocês, está acontecendo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para que vocês fiquem a par de todas as novidades por aqui. E a gente se vê numa próxima leitura, certo? Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.